Irmãos, e nós seguimos com a nossa série de mensagens frente a frente com o coração, lidando biblicamente com as questões do coração. E hoje nós falaremos de um assunto que não acontece aqui no nosso meio, mas precisamos falar, porque afinal de contas, nós não somos como aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, mas fora parece que não são crentes. Nós não somos como aquelas pessoas soberbas que se acham melhores do que os outros. Nós não somos como aquelas pessoas que vivem falando de Deus, mas no dia a dia vivem como se Deus não existisse. Pelo contrário, nós somos crentes de verdade. Nós somos crentes até o tutano. Nós vivemos tudo que nós cremos, vivemos tudo que nós pregamos, e no final das contas, graças a Deus, nós somos mais santos do que os outros. Nós somos tão humildes, que nós deveríamos ter orgulho da nossa humildade. Esse tipo de pensamento já fez ou faz parte de alguma área de sua vida? É sobre isso que nós vamos refletir juntos hoje, nessa manhã. Nós vamos refletir sobre um coração orgulhoso. E normalmente, irmãos, o orgulho é algo que nós conseguimos enxergar bem no outro. Nós conseguimos identificar bem no outro. Mas talvez o orgulho não esteja tão distante de nós quanto nós imaginamos. E eu queria ler com vocês, para essa reflexão dessa manhã, o texto de Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Vamos ler a palavra de Deus e ouça com fé a palavra que será lida. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos com alegria diante de Ti mais uma vez em oração. Nós cremos que o Senhor está conduzindo cada parte deste culto, e cremos que neste momento, Pai, o Senhor separou para nós, para que pudéssemos ouvir a Tua voz, dirigida às nossas vidas especificamente. Neste momento, Deus, livra-nos das distrações, ajuda-nos, ó Senhor, a nos concentrarmos, a nos atentarmos à Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a perceber a Tua voz, a entender as Tuas direções e a obedecermos a Tua palavra, Pai. Nós somos gratos porque podemos fazer isso nessa manhã, ouvi-lo. E que assim o Senhor prepare da melhor forma para que aconteça. Nós oramos, Senhor, com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós falamos do pecado da crítica, há 2 semanas atrás, eu falei um pouco sobre 2 formas
em que o orgulho se manifesta em nossas vidas. Uma delas é quando nós criticamos as pessoas porque nós pensamos que somos de fato superiores do que elas. Nós pensamos que somos mais, que sabemos mais, então a nossa superioridade gera em nosso coração o orgulho. Mas a outra forma é quando nós criticamos as pessoas porque nós nos achamos inferiores a elas. E aí então, na posição de inferiores, nós queremos criticá-la para que ela se coloque no nível em que nós achamos que nós estamos. Contudo, irmãos, essas não são as únicas formas que o orgulho se manifesta em nossas vidas. Existem outras formas em que o orgulho se manifesta em nossas vidas, e nessa manhã eu gostaria de observar algumas delas a partir desta parábola de Jesus. E essa parábola aqui é uma parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. E de maneira geral, Jesus está tratando nesta parábola a respeito da hipocrisia dos fariseus diante das outras pessoas que viviam à sua volta, e principalmente, neste caso aqui, dos publicanos. Jesus está mostrando para os fariseus que a hipocrisia deles era revelada na forma de orgulho, de se acharem superiores aos publicanos e àqueles que viviam à sua volta. De fato, eles eram orgulhosos, eles olhavam para si mesmos e achavam que deveriam ser aceitos por Deus, que Deus deveria aceitá-los, porque eles eram bons o suficiente, porque eles eram muito bons, porque eles eram os melhores, eles eram os cumpridores da lei, então Deus devia aceitá-los. E a partir desta parábola, eu gostaria de observar que o orgulho, ele não está tão distante dos nossos corações, como muitas vezes nós imaginamos. Porque normalmente, nós não acordamos de manhã, lavamos o rosto, e olhamos no espelho, e falamos: nossa, como eu sou orgulhoso, como eu preciso deixar de lado esse orgulho, como eu preciso abandonar o meu orgulho. Nós não fazemos isso. Via de regra, nós olhamos para o outro e dizemos: como fulano é orgulhoso, como o cicrano precisa abandonar o orgulho dele. Meu Deus, o orgulho daquele rapaz, daquela mulher, está matando ele. Por isso, meus irmãos, eu espero que na reflexão dessa manhã nós possamos ter os corações invadidos pela palavra de Deus, encharcados pela palavra de Deus, e que o Espírito do Deus dessa palavra nos ajude a lidar com este pecado que está presente na nossa vida de formas sutis, e que Deus nos ajude a lidar biblicamente, pela graça e para a glória dele, com este pecado. E em primeiro lugar, eu queria olhar com vocês que a partir desta parábola nós podemos aprender que um coração orgulhoso, ele só enxerga a si mesmo, ele não reconhece o que Deus faz em sua vida e ele despreza o seu próximo. É assim que o texto começa, no versículo 1. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Essa é a descrição bíblica para um fariseu. Aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que confiam em sua própria justiça e desprezam aqueles que estão à sua volta. Então, os fariseus eram um grupo seletivo dentro do judaísmo. Eles tinham convicções de sua autossuficiência. Nós somos bons de verdade mesmo. Eles se orgulhavam de suas práticas, de suas obras, e de fato eles acreditavam que eles eram os mais justos e os mais retos da face da terra.
Eles se achavam o que eu quero chamar aqui de moralmente corretos. Eles tinham uma moral elevada. Eles viviam um padrão moral elevado. E por isso, eles achavam então que Deus deveria aceitá-los, por causa das suas obras, pelo que eles faziam, pela forma que eles viviam, pela prática que eles praticavam. E no final das contas, eles não reconheciam que Deus agia em suas vidas em todas as coisas, que nos mínimos detalhes Deus também estava agindo. Eles não reconheciam que a justiça diante de Deus não podia ser conquistada por suas obras, não podia ser conquistada por sua boa moral, não podia ser conquistada pelo padrão que eles tinham na sociedade. Só podia ser conquistada se Deus desse a eles. A justiça diante de Deus era um presente, era uma dádiva, não dependia deles, mas eles não reconheciam isso. E é o que a parábola nos mostra. A parábola nos mostra um homem que se vangloriava de suas ações, um homem que se achava justo e aceito diante de Deus por causa de suas obras, e desprezava os outros por quem ele era, por quem eles eram. No caso aqui, ele desprezava o publicano pelo simples fato dele ser um publicano. Mas qual era o problema de ser um publicano aqui? Os publicanos eram os cobradores de impostos, extorquiam o povo de Israel, trabalhavam em favor do Império Romano. Só que tem uma questão: muitas vezes eram judeus que haviam traído o seu povo para trabalhar para o Império Romano, e eles eram infames, eles eram mentirosos, eles eram cruéis, eles eram maldosos, eles eram avarentos, eles eram devassos, porque eles cobravam impostos para o Império Romano, mas eles ganhavam muito bem, e a vida deles de devassidão era muito grande. Então aqui os publicanos eram moralmente quebrados, andavam distantes do bom padrão moral que os fariseus andavam. Então os fariseus eram moralmente corretos e os publicanos moralmente incorretos. E frente a frente com este publicano, os olhos do fariseu estavam tão ocupados em olhar para si mesmo, em se vangloriar de suas ações, que Deus não era mais visto, Deus não era enxergado em tudo que ele vivia e em tudo que ele fazia, e as pessoas, consequentemente, eram desprezadas, porque eles eram bons demais para depender de Deus, e bom demais para viver no meio de um monte de publicano, como eram aqueles povos ao redor deles. É isso que o orgulho faz conosco, meus irmãos. O orgulho nos deixa míopes, ele nos faz enxergar só de perto, só o que está muito próximo. Para ser mais específico, só o que está debaixo do nosso nariz. Para ser mais específico ainda, o orgulho nos faz enxergar somente o nosso próprio umbigo. O orgulho nos faz olharmos somente para nós mesmos. E quando olhamos para a moralidade do fariseu, nós percebemos que o orgulho não está de fato distante dos nossos corações, como nós imaginamos. Talvez olhamos para o fariseu e pensamos: nossa, como esse cara vive na moralidade, como ele pensa que por ele praticar algumas coisas e deixar de praticar outras, ele pode ser suficientemente bom para ser aceito por Deus. Quando nós olhamos para ele dessa forma, nós conseguimos identificar o orgulho nele, porque o orgulho se manifesta dessa forma, e ele também se manifesta dessa forma nas nossas vidas, por meio da moralidade. Ou você nunca falou: ainda bem que eu não sou como fulano. Ou você nunca falou: ainda bem que eu não minto como o cicrano.
Ou na sua cabeça nunca passou: ainda bem que eu não frequento os lugares que Beltrano frequenta. Ou eu não ando com as pessoas que aquele outro anda. Ou nunca passou na sua cabeça: fulano fez tal coisa, mas se fosse eu... É isso, meus irmãos. Nós também somos, ou pensamos que somos, moralmente corretos. Ou nunca nos sentimos, por exemplo, superiores doutrinariamente. Isso não acontece nas igrejas reformadas. Não tem na teologia reformada o sentimento de superioridade doutrinária. Você nunca desmereceu quem crê diferente de você. Você nunca condenou aquele que discorda de você. Lembrando que, de fato, existem divergências teológicas dentro do cristianismo, e existem diferentes crenças e religiões e seitas fora do cristianismo. E a discordância nunca foi um problema. Mas se nós desprezamos as pessoas por causa das suas crenças, se nós desprezamos as pessoas por causa de suas convicções, porque são diferentes de nós, porque pensam diferentes de nós, porque creem diferente de nós, porque cultuam diferente de nós, nós estamos dizendo que nós somos aceitos porque nós somos reformados, sabemos a doutrina correta, temos a palavra viva no nosso meio, sola a Escritura. Nós estamos dizendo que nós somos bons pelo que sabemos, pelo nosso conhecimento. Percebam então, irmãos, que só muda a roupagem. Mas no final das contas, nós pensamos que somos justos e aceitos muitas vezes pelos nossos esforços. Quando nos colocamos como moralmente superiores, porque eu sei mais, porque eu faço melhor, porque eu não vou onde fulano vai, porque eu não ando com quem fulano anda, porque eu não estou onde fulano está, nós nos colocamos como esse fariseu. Nós assumimos o lugar desse fariseu. Estamos dizendo que somos melhores porque não vivemos como uns e outros vivem, porque não andamos com quem uns e outros andam, porque não frequentamos os lugares que uns e outros frequentam. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. É como se disséssemos a Deus, irmãos, que nós somos aceitos pela nossa boa conduta, pela nossa boa moral e pelo nosso bom conhecimento doutrinário. Que tolice a nossa. Que tolice a nossa. Porque o orgulho nos faz fechar os olhos para a graça e para a soberania de Deus nos detalhes da nossa vida. Nós deixamos de lado a graça de Deus quando assumimos a postura de ter um coração orgulhoso. Nós desconsideramos que é Deus quem nos ajuda a viver como nós vivemos. Nós desconsideramos que é Deus quem nos dá iluminação, graça, cuidado amoroso para entendermos a sua palavra, para conhecermos um pouquinho mais da sua palavra. E que no final das contas, nós desconsideramos que nós somos aceitos por causa dele, por causa de Deus. Porque se Deus não tivesse enviado o seu Filho, nós jamais seríamos aceitos por ele. Onde é que estão as nossas obras aqui? Onde é que está o nosso esforço aqui? Onde é que está a nossa moralidade, o nosso conhecimento teológico? Onde é que está? Onde Isaías disse: todas as nossas obras são como trapo
de imundícia. É aqui que está a nossa moralidade. É aqui que está o nosso conhecimento doutrinário. É aqui que está a nossa boa obra. O nosso padrão moral na sociedade. É como trapo de imundícia sem Deus. Por isso, meus irmãos, tenhamos cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Não os desprezemos. Não os desprezemos. Lembrem-se que nós fomos chamados para amar primeiramente a Deus. Mas por amarmos a Deus, nós somos chamados a amar o nosso próximo e não a desprezá-lo. Dessa forma, reconheça que as diferenças não nos dá o direito de desprezar ninguém. Pelo contrário, nós somos chamados a amá-los com o amor de Cristo. Nós somos chamados a falar a verdade em amor e para a glória de Cristo. Nós somos chamados a instruir, em conduzir na verdade, por graça, por amor e na misericórdia de Cristo. E reconheçamos que para sermos aceitos por Deus, não dependemos da nossa moralidade, muito menos do nosso conhecimento doutrinário, da nossa teologia reformada. Nós não precisamos disso para sermos aceitos por Deus. Nós dependemos exclusivamente de Jesus Cristo, da obra perfeita que Ele executou para nós na cruz do Calvário. Isso nos basta, irmãos. É Ele quem justifica e salva os homens e mulheres que são moralmente bons e os que são moralmente ruins. Porque quem rouba, quem mata, quem usa droga, quem se prostitui, quem engana, quem mente e quem jamais faria qualquer uma dessas coisas, precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. A boa moral, não beber, não fumar, não usar droga, não roubar, não se prostituir, não nos justifica diante de Deus. E fazê-lo também não mostra que eu posso fazer todas as coisas. Todos nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos dele. Por isso, irmãos, livremo-nos do orgulho. Deixemos o orgulho de lado. Abandonemos um coração orgulhoso. Deixemos a superioridade orgulhosa e tenhamos então agora uma postura de generosidade, amor, cuidado com os que estão à nossa volta e não de desprezo. Imaginem bem, se você, antes de conhecer a Cristo, tivesse um encontro pessoal com Cristo, estivesse na rua, isso é uma hipótese total, estivesse na rua e de repente Jesus parasse ao seu lado e você começasse a contar a sua vida para ele e falar das barbáries que você já viveu, que você fez, ou que você pensa, ou que o seu coração desejava. Será que Jesus ia olhar para você e para mim e ia dizer, não vale a pena viver aqui no meio desse povo, eu vou me retirar? Ou ele ia amá-lo com a verdade, ia instruí-lo na verdade e ia apresentar a mim e a você um amor do qual nós nunca imaginamos que pudesse existir na face dessa terra. É esse amor que o orgulho tira de nós. É essa sensibilidade que o orgulho rouba de nós. É essa palavra que está em alta, né? Empatia. Só que a compaixão de Jesus Cristo, que o orgulho tira de nós. Nós não conseguimos mais olhar para um pecador e amá-lo. Nós não conseguimos mais olhar para as pessoas que caminham sujas, imundas no pecado e amá-lo. Porque nós somos reformados e não dá, né? Não bate, né? Nós não conseguimos mais fazer isso. Quando nós adotamos
uma postura de um coração orgulhoso. Lembrem-se que nós estamos fazendo guerra contra Deus. Foi lido aqui, Deus se opõe ao orgulhoso. É isso mesmo. Deus faz guerra com o orgulhoso. Deus briga, guerreia com o orgulhoso. Mas Ele dá graça aos humildes. E lutar contra Deus, irmãos, é entrar numa batalha para ser totalmente quebrado, totalmente estraçalhado. Abandonemos o pecado do orgulho. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui nesta parábola que um coração orgulhoso acha que tudo que recebe de Deus é de fato por seu merecimento. Então, primeiro, um coração orgulhoso só olha para si, se esquece de Deus e despreza o outro. Só que, em segundo lugar, um coração orgulhoso, ele acha que tudo que ele recebe de Deus é porque de fato ele merece. O texto continua assim a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, que eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui, porque eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui, neste relato de Jesus, nesta parábola, o fariseu está usufruindo de alguns privilégios. Quais eram estes privilégios? Primeiro, ele se coloca em pé no templo para orar. Não era algo incomum. De fato, as pessoas iam ao templo e no momento das orações, de fato, eles se colocavam em pé. Só que era um grande privilégio se colocar em pé para orar diante de Deus no templo. E aquele fariseu estava desfrutando desse privilégio. Ele estava elevando o seu pensamento e provavelmente a sua voz dirigida diretamente a Deus. Outro privilégio que ele tinha aqui: falar com Deus. Era um privilégio, uma dádiva. Também não era incomum. As pessoas iam ao templo no momento da oração. Aqui, provavelmente, o momento das 3 horas da tarde, o momento em que se fazia ofertas para propiciação, para expiação dos pecados de Israel. E então, no momento litúrgico, eles oravam. E aqui, ele se coloca em pé, e levanta sua voz e fala com Deus. Ele está desfrutando de um privilégio. E aí, então, ele cita algumas das obras que ele não praticava e algumas outras que ele cumpria da lei. Outro privilégio. Porque Deus havia dado ao povo a lei e as instruções específicas de como o povo deveria viver e de como o povo não deveria viver. Contudo, irmãos, aos olhos desse fariseu, ele desfrutava desses privilégios, não é porque Deus era gracioso e tinha proporcionado isso a ele, não, é porque ele merecia, porque ele não era como aquele publicano. E aí então Deus tinha que dar a ele todos esses privilégios, porque ele era um bom filho, um bom cumpridor da lei, um bom fariseu, e ele merecia todos esses privilégios no templo. Esse era o coração do fariseu. E quando nós olhamos, irmãos, com um pouco mais de atenção para este fariseu, nós começamos a enxergar com um pouco mais de clareza que o orgulho, de fato, não está tão distante de nós quanto nós imaginamos. Não é só o fato de fecharmos os olhos para Deus e desprezarmos o nosso próximo, mas muitas vezes nós achamos que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá
porque nós merecemos. E este pensamento é sutil, irmãos. Este pensamento é muito sutil. Mas será que você já pensou, olha, Deus me recebe em sua presença, em sua igreja, para congregar, para estar com o povo dele, porque eu não me assento na roda dos escarnecedores, porque eu não me envolvo com pessoas que não amam, que não servem e que não seguem a Jesus. Ou você já pensou, olha, Deus ouve as minhas orações, mas também, eu me privo de tantas coisas desse mundo, como é que Ele não ouviria? Ou você já pensou, Deus me dá o privilégio de ter uma família, filhos, esposa, porque eu luto tanto por isso, e eu luto tanto, mais tanto, que Deus então me dá esse privilégio, porque eu me esforço tanto para cuidar da minha família. Ou você já pensou, Deus tem abençoado tanto a minha vida financeira, Deus é tão bom com a minha vida financeira, Deus tem me feito prosperar, mas também, eu trabalho de domingo a domingo, de sol a sol, eu não paro. Obrigado, Deus, porque o Senhor é recompensador do meu domingo a domingo. Ou você já pensou, os meus filhos são tão bem educados, mas também, eu dou tão duro para criá-los. E aí por diante, irmãos, uma série de questões cotidianas e comuns na nossa vida. Percebam então que nós não negamos que é Deus quem nos dá os privilégios. Nós não negamos que é Deus quem nos abençoa com o trabalho. Nós não negamos que é Deus quem nos abençoa com a família, com os recursos financeiros, com o alimento, com a dádiva de congregar numa igreja. Nós não negamos nenhuma dessas coisas. Nós entendemos claramente que é Deus quem nos dá. Contudo, sutilmente nós deixamos claro que Ele nos dá porque nós merecemos, porque nós fizemos para ser recompensado. Assim como aquele fariseu estava desfrutando dos privilégios do templo, ancorado nos seus méritos, ancorado na sua boa moral, nos seus esforços, no seu merecimento. Vivemos então, muitas vezes, pensando que Deus nos abençoa porque merecemos. Pois o orgulho, ele não só afeta a nossa ótica de quem nós somos, nos fazendo pensar que somos superiores, mas ele também afeta a nossa memória. Ele nos faz esquecer de quem nós éramos. Ele nos faz esquecer de onde Deus nos tirou. Ele nos faz esquecer de como Deus nos encontrou no tempo e no espaço. Alguns há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5, há 10, há 20 anos atrás. Mas o orgulho tira de nós a memória de quem nós éramos. Nós não nos vemos mais como aqueles que eram inimigos de Deus, como aqueles que eram condenados por causa de seus pecados e que foram muito amados por Deus. Não, agora nós nos vemos muitas vezes como aqueles que impressionam a Deus. E por impressionar a Deus, nós merecemos boas dádivas. Nós merecemos tudo que temos. Meu irmão e minha irmã, esse é um pensamento muito distante para vocês? Esse é um pensamento que não acontece com vocês? Ou você, assim como eu, por vezes se pega pensando que Deus o abençoou porque valeu a pena permanecer fiel? Ou você, assim como eu, pensa que Deus lhe deu porque você realmente pagou o preço? E é pagar o preço, porque aí Deus dá. Livremo-nos do orgulho do merecimento, meus irmãos.
Pois ainda que Deus se agrade sim da nossa fidelidade, ainda que Deus espere sim que nós suportemos as dificuldades, as lutas e os embates da vida cristã, nós não podemos nos esquecer das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, nos versículos de 11 a 13, Paulo diz assim: se morremos com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Então é bate e volta, né? Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não depende de nós. Se somos infiéis, Ele continua sendo o mesmo, porque Ele não depende de nós. Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Tudo que Deus nos dá, meus irmãos, é pela graça. Tudo que você tem hoje, tudo que você vive hoje, tudo que você desfruta hoje, louvado seja Deus por seu trabalho, mas foi a graça de Deus que te proporcionou. Tudo que nós temos é por amor, é por bondade, é pela imensa misericórdia, é pela compaixão infinita e, acima de tudo, é por fidelidade a si mesmo. É por isso que nós desfrutamos de tudo que nós desfrutamos. Nunca, entenda isso, é pesado, é contracultural, mas é nunca é porque nós somos bons demais, mas sempre porque Ele é bom demais o tempo todo. A nossa melhor versão não nos vai dar tudo que nós precisamos. Se encontrar dentro de você, seguir o teu coração, aprender a se perdoar, aprender a se amar primeiro, não é o que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a negarmos a nós mesmos e não a amarmos a nós mesmos. Ele não nos ensina a colocarmos o nosso eu e a nossa vida em primeiro lugar. Ele ensina a colocar o nosso próximo em primeiro lugar. E Ele nos ensina isso para mostrar que tudo que Ele nos dá não depende dos nossos esforços, depende da sua bondosa graça e do seu amor misericordioso. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que temos, vem do Senhor. E nós devemos louvar a Deus por isso. Nós devemos louvar a Deus por isso. Se parássemos para pensar agora, Senhor, quantas coisas eu tenho recebido, conquistado, vivido, aprendido, sofrido, chorado, e não tenho percebido que vem do Senhor. Eu acho que tudo é por mim. Eu acho que eu sou bom demais. Nós precisamos olhar para a nossa vida e precisamos abandonar o orgulho do merecimento. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos que o Evangelho nos chama a abandonar o orgulho e a andar em humildade. A oração do publicano agora, a partir do versículo 13, são vislumbres do Evangelho e de como o Evangelho nos chama a viver em humildade. Versículo 13 diz o seguinte: mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nessa parte da parábola aqui, Jesus vai para um caminho completamente desconhecido pelos fariseus. Jesus vai para um caminho completamente desconhecido pelos orgulhosos. Sabe aqueles memes que o cara passa uma cantada e aí a menina cai na cantada e aí o cara fala assim: nessa parte eu nunca cheguei? Jesus vai por um caminho que os fariseus nunca chegaram. Nessa parte aqui os fariseus nunca chegaram.
Aqui, Jesus está mostrando que só há uma forma de vencer o orgulho, e essa forma é cultivando um coração humilde. E aí eu quero que vocês percebam que, diferente do fariseu que chegou, se colocou em pé para orar, o publicano não conseguiu nem se aproximar, ele não conseguiu nem chegar para mais perto do templo, ele ficou à distância. Ele reconheceu a grandeza da santidade de Deus, e ele não só reconhece a grandeza da santidade de Deus, mas ele reconhece a sua pequenez, por causa do tamanho do seu pecado. Ele não consegue se aproximar, simplesmente levantar, estufar o peito e falar: Senhor, eu não sou como esses ladrões, esses adúlteros. Ele não consegue. Ele reconhece o tamanho desse Deus, ele reconhece a santidade desse Deus, e aí ele vai quebrado, ele vai prostrado, porque ele enxerga o tamanho do seu pecado. E aí, o que acontece? Ele não consegue nem olhar para o céu, ele vai rastejando para diante de Deus, ele chega diante de Deus de cabeça baixa, cada vez mais longe, porque Deus é santo demais para receber um pecador como ele, e eu não vou nem olhar, porque se eu olhar ele vai me fulminar, se eu olhar eu vou cair duro aqui, morto, por causa do meu pecado. E ao invés de arrotar arrogância, como fez o fariseu, ao falar de suas obras, e ao falar do que os outros faziam, o publicano batia no peito, desesperado. As orações no templo, elas eram feitas em pé, de cabeça levantada e com as mãos no peito. O publicano, ele não chega, ele fica distante, ele se prostra, e ele não põe as mãos no peito, ele bate no peito, desesperado, completamente desesperado, clamando pela misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim. Não haja conforme a tua justiça, haja conforme a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, porque a tua justiça me matará, me condenará para sempre. Tem misericórdia de mim. Então ele não só reconhece quem Deus é e quem ele é diante de Deus, mas ele enxerga aqui algo muito importante. Ele enxerga que nada do que ele fizesse na face da terra seria capaz de torná-lo justo diante de Deus. Nada seria capaz de justificar os seus pecados diante de Deus, se não tivesse uma intervenção da misericórdia. E esta palavra aqui, misericórdia, neste texto é muito importante, porque não está falando da misericórdia de enxergar a miséria, mas da misericórdia de lavar um pecado. É a mesma palavra de expiar, expiação, é a palavra de lavar um pecado, de cobrir um pecador, porque no final das contas, de acordo com a parábola, provavelmente eles estavam no momento da oração que antecedia o sacrifício para a expiação do povo de Israel. Ele entendeu que se Deus não fizesse expiação, não lavasse, não cobrisse o seu pecado, nada poderia livrá-lo dos seus pecados. Olha, nem mesmo a boa moral e a boa conduta dos fariseus. Nem mesmo a boa moral e a boa conduta dos fariseus. Mas como é que nós cultivamos um coração humilde para abandonar o orgulho? Como é que nós cultivamos um coração humilde e deixamos de lado o orgulho? Só tem um jeito, meus irmãos, só tem um jeito. É pelo Evangelho de Jesus Cristo.
Somente o Evangelho nos dará e cultivará em nós um coração humilde. Sim, somente quando nós olharmos como o publicano para Deus, enxergando quem Deus realmente é, o santo, o glorioso, o poderoso, o soberano sobre todas as coisas. Somente quando nós enxergarmos que o Deus a quem nós estamos prestando um culto nesta manhã é o Rei do universo inteiro, todas as coisas estão na palma de suas mãos, no céu, na terra e debaixo da terra, estão na palma da mão de Deus. E quando nós conhecemos um Deus deste tamanho, quando nós enxergamos Deus como Ele realmente é, aí nós entendemos que não podemos nos aproximar dEle, por causa de quem nós somos, por causa dos nossos pecados. Nós não queremos nem olhar para o céu, nós não queremos nem chegar muito perto, nós nos colocaremos prostrados aos pés da cruz, aos pés de Cristo, batendo no peito como aquele publicano, desesperados por misericórdia, desesperados por salvação, porque no final das contas, meus irmãos, nós reconheceremos que somos pecadores e nada, nem ninguém na face da terra pode livrar-nos dos nossos pecados, somente Deus pode fazer isso por nós. Diante disso, como é que não vamos ter um coração humilde diante destas verdades? Como não ter um coração humilde diante destas verdades? Como não abandonar o orgulho e andar em completa humildade e dependência de Deus diante destas verdades do Evangelho? E quando nós chegamos a esse ponto, quando nós olhamos para Deus quem Ele é, como Ele é, e quando nós olhamos para nós como quem nós somos de fato, e que é impossível irmos a Ele por nossa própria força e obra, é o ponto em que Deus ouve a minha e a sua oração, porque de fato Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, Ele concede graça aos humildes. Jesus disse que é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam, humildade está completamente ligado a reconhecimento de quem somos, de quem Deus é e do que precisamos para ir a Deus. Está completamente ligado à mensagem do Evangelho. E é para responder a minha e a sua oração hoje que Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e levou Ele santo, perfeito e imaculado até a cruz, no meu e no seu lugar, para pagar o meu e o seu pecado, para que nós recebêssemos misericórdia hoje, nessa manhã, para que nós recebêssemos expiação dos nossos pecados, para que o nosso pecado fosse coberto pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue puro e perfeito de Jesus Cristo. É por isso que o Filho de Deus veio em forma humana, viveu como homem, sofreu todas as tentações que nós sofremos e foi à cruz perfeitamente santo, morreu no nosso lugar e derramou seu sangue para nos livrar hoje, irmãos, de todos os pecados, inclusive do pecado do orgulho, e que nós possamos então ter um coração humilde, para que nós pudéssemos então ter um coração humilde como o coração de Jesus Cristo. É por isso que Ele veio, é por isso que Ele morreu, é por isso que Ele ressuscitou, é por isso que Ele venceu pecado e morte, é por isso que Ele nos aproximou de Deus de novo. É isso que o Evangelho faz, irmãos. É por causa de Jesus que nós somos chamados a viver em humildade e a abandonar o orgulho. É por causa de Jesus.
Coloque o seu coração diante de Deus hoje, meu irmão e minha irmã. Creia nesse Deus, aceite este evangelho, aceite esta mensagem, creia nesta obra perfeita no nosso lugar e vá para casa como este publicano, justificado. Foi assim que o publicano foi embora, justificado, os seus pecados foram apagados e ele foi aceito pelo Deus Santo, pelo Deus do universo. É assim que o texto se encerra no versículo 14, irmãos. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha que mensagem mais linda. Eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado por Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus está mostrando, irmãos, que o orgulho não é uma opção para o cristão. E que só há um meio de cultivar um coração humilde e de ter os seus pecados perdoados diante de Deus. É por meio do Evangelho. É por meio dessa mensagem que nós ouvimos nessa manhã. Por isso, coloque o seu coração em Jesus e encharque o seu coração do Evangelho. Meus irmãos, não se esqueçam de onde Deus tirou vocês. Não se esqueçam. Não se esqueçam de como Jesus os encontrou. Não se esqueçam do tamanho do amor que você recebeu naquele dia. Talvez numa manhã, numa madrugada, num dia comum, no trabalho, sentado na mesa, numa igreja, conversando com um amigo. Não se esqueça daquele dia, daquele encontro transformador. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã. Encharque o seu coração do Evangelho. Pregue o Evangelho para o seu coração todos os dias. Se lembre de quem Deus é. Se lembre de quem nós somos. Mas se lembre que Deus enviou o seu Filho exatamente para nos aproximar dele de novo. Se lembre disso todos os dias. Porque dessa forma, quanto mais perto de Cristo e do Evangelho, mais perto de um coração humilde e mais longe de um coração orgulhoso estaremos. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Senhor, nos ajuda. Nós precisamos pedir, Senhor, nos perdoa. Nós temos vivido como fariseu, diante de muitas coisas, mas nós queremos ser como este publicano. Nós queremos reconhecer a tua grandeza, queremos reconhecer a nossa pequenez e queremos desfrutar deste perdão glorioso e deste amor glorioso que o Senhor nos deu de graça, como uma dádiva, como um presente, por meio de Jesus Cristo.